Sabe aquela reação de um organismo bem simples, unicelular? O que isso tem a ver com, sei lá, um pensamento super complexo ou uma memória que a gente guarda? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas olha, a conexão é muito mais profunda e fascinante do que parece. É exatamente essa jornada evolutiva que a gente vai explorar hoje. E, para guiar a gente nessa conversa, a nossa base vai ser a obra Evolução do Cérebro, Sistema Nervoso, Psicologia e Psicopatologia sob a Perspectiva Evolucionista, do professor Paulo Dal Galarondo. É um livro bem completo, uma viagem mesmo pela neurociência evolucionista, e a gente vai passar por alguns dos pontos mais interessantes que ele traz. E olha só, para começar, tem essa citação que está logo no prefácio do livro e que basicamente define o tom da nossa conversa. A ideia é simples, mas é poderosa. Se a evolução explica toda a diversidade da vida, por que não usar essa mesma lente para entender o órgão mais complexo que existe, o nosso cérebro? Ok, mas antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, tem uma coisa importante para a gente alinhar. Uma ideia bem comum, sabe? E que é bem enganosa. O próprio livro do Dal Ballarrondo já alerta para esse perigo. A gente não pode ver a evolução como se fosse uma escadinha de progresso. Antigamente, lá no século XIX, o pessoal imaginava a evolução como uma marcha, sabe? Com os organismos inferiores lá embaixo e o ser humano, claro, superior, no topo. Hoje, a gente sabe que isso está completamente errado. A evolução parece muito mais um arbusto, cheio de galhos indo para todo lado. Cada espécie é tipo uma solução única, super adaptada para o seu ambiente. Não tem essa de degrau para chegar no objetivo final. Pronto, agora que a gente tirou essa ideia errada do caminho, vamos para o começo de tudo. Como é que surgiram os primeiríssimos sinais de um sistema nervoso? E a escala de tempo aqui é uma coisa absurda, monumental. Pensa só, tudo começa uns 4 bilhões de anos atrás com o que a gente chama de irritabilidade das células. É basicamente a capacidade de reagir a um estímulo do ambiente. Aí a vida vira multicelular e umas células começam a se especializar e pá, surgem os primeiros neurônios. E o grande salto acontece uns 500 milhões de anos atrás, quando o plano básico do cérebro dos vertebrados é estabelecido. É um projeto que deu tão certo que dura até hoje. E esse ponto é super central no livro. Pensa na diversidade que existe. Um peixe, uma ave, um réptil, um ser humano. Apesar de tudo isso, o cérebro de todos os vertebrados segue o mesmíssimo plano fundamental. É como se fosse uma planta baixa, um projeto básico que os biólogos até chamam de Bauplan. É a mesma base para todo mundo. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar essa ideia. A própria capa do livro mostra isso muito bem. A questão não é ter cérebros primitivos de um lado e avançados do outro. Não mesmo. O que a gente vê são variações do mesmo tema. É como se em cada animal diferentes partes desse projeto básico fossem expandidas ou até reduzidas, sabe? Tudo para atender às necessidades específicas da vida daquele bicho. Ok, vamos dar um pulo no tempo agora. A gente vai para um período de muita, mas muita inovação, quando surgiram e se diversificaram os mamíferos. E com eles vieram cérebros bem maiores e bem mais complexos. Tá, mas o que mudou na prática? Bom, para começar, a proporção entre o cérebro e o corpo nos mamíferos ficou muito maior. E a grande estrela dessa história toda foi o neocórtex, aquela camada mais externa do cérebro, que cresceu absurdamente. Isso foi um divisor de águas. Abriu espaço para comportamentos sociais muito mais sofisticados, para uma capacidade de aprender gigantesca e, claro, para um cuidado com os filhotes bem mais longo. E esse cuidado foi fundamental para conseguir desenvolver todo esse potencial do cérebro. E todo esse caminho, claro, nos leva para a reta final da nossa jornada de hoje, a evolução daquelas características que são únicas do cérebro dos hominídeos, que é a nossa linhagem. E aqui entra o Charles Darwin, que deu um passo super ousado para a época. Na obra dele, A Origem do Homem, ele basicamente disse o seguinte: não são só os nossos corpos que são produto da seleção natural. Nossas capacidades mentais, nossas emoções, nossos comportamentos, tudo isso também. Ou seja, a nossa mente não está separada da natureza, ela é uma expressão da própria natureza. E um dos saltos cognitivos mais importantes nessa história foi o que a gente chama de teoria da mente. O que é isso? É a nossa capacidade de sacar que as outras pessoas têm pensamentos, intenções e pontos de vista que são só delas. O livro até comenta que já existem alguns sinais dessa habilidade em outros primatas, mas nos humanos, nossa, a gente levou isso para um outro nível de sofisticação. E é isso que está na base de toda a nossa vida social complexa. Mas é aqui que a história dá uma virada bem interessante e talvez até um pouco inesperada. Porque o livro do Dal Galarondo apresenta um conceito fundamental. E se as nossas maiores vantagens evolutivas tivessem um preço?
um custo embutido? E isso nos leva a uma das hipóteses mais fascinantes do livro. Pensa na esquizofrenia, um transtorno que existe em todas as culturas humanas. E se ela não for só uma falha do sistema? E se for, como o autor sugere, o preço que o Homo sapiens paga por ter a linguagem? A ideia radical. A mesma base genética que nos deu a nossa ferramenta mais poderosa, a linguagem simbólica, talvez seja a mesma que nos deixou vulneráveis a certos tipos de sofrimento psíquico. É algo para se pensar, né? Então, no fim das contas, a grande conclusão é que o nosso cérebro não é uma invenção do zero, algo totalmente novo. Pelo contrário, ele é, e essa é uma ideia central do livro, a radicalização de um fenômeno natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos o resultado extremo de tendências que já estavam lá, nos nossos ancestrais primatas, mamíferos e até vertebrados. Tudo isso construído sobre aquele mesmo projeto básico de 500 milhões de anos atrás. E quando a gente olha para essa história gigantesca, é impossível não ficar com uma última reflexão. Se essa jornada de bilhões de anos nos trouxe até aqui, com esse cérebro que temos, para onde será que a evolução está nos levando agora? É uma pergunta que fica no ar, né? Um convite para a gente pensar sobre qual será o futuro da mente humana.